Mateus, quando você encontrar esse evangelho, localize aí, por favor, o capítulo de número 16. Quando você encontrar Mateus capítulo 16, identifique aí, por favor, o versículo de número 13. E nós leremos a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número 18. Os que encontraram Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 18, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Assim como na quarta-feira, mais uma vez nós estamos diante de um texto conhecido, familiar, comum entre nós. Pelo menos a parte em que o Senhor faz a promessa de que edificaria a sua igreja sobre uma pedra, sobre a rocha, e que em virtude disto as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Pelo menos esta parte, por certo, ela é conhecida de todos nós. Porém, para nós tentarmos entender um pouco melhor este diálogo, esta conversa fundamentada em uma indagação de Jesus aos discípulos, e esta promessa extraordinária feita pelo Senhor, para nós tentarmos entender um pouco melhor, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. Por exemplo, nós não podemos deixar de lado o fato de que o evangelho escrito por Mateus, ele foi escrito para um público específico. Mateus, ao escrever este evangelho, ele escreve pensando nos judeus. E ao escrever para os judeus, pensando nos judeus, pelo menos originalmente falando, ele tem também um propósito específico em apresentar Jesus de uma forma também específica. Por exemplo, Marcos apresenta Jesus como o dominador. Afinal de contas, ele está escrevendo pensando nos romanos que dominavam o mundo na época pela força. No entanto, Marcos apresenta Jesus como o verdadeiro dominador, mas não como aquele que domina pela força, mas aquele que domina
se propondo em servir as pessoas. Lucas tem o seu público, Lucas tem o seu tema, João também. Mateus, quando escreve pensando nos judeus, ele também tem um tema central, e o seu tema não é outro senão apresentar Jesus como o rei dos judeus. E pensar em Jesus como o rei dos judeus é mais do que simplesmente pensar em Jesus, desculpa a redundância, em Jesus como rei. Mas ao apresentar Jesus como o rei dos judeus, Mateus tem o objetivo de apresentar Jesus como o cumprimento de todas as promessas e profecias proferidas no Antigo Testamento. E é dentro deste evangelho em que Jesus está conversando, ou temos o registro desta conversa, de Jesus perguntando aos discípulos o que as pessoas pensam sobre ele e o que os discípulos pensam sobre ele. É nesse evangelho em que Jesus é apresentado como o cumprimento, o ponto alto, o clímax de toda a profecia do Antigo Testamento. Agora, mais do que isso, para nós avançarmos um pouco mais, é no mínimo interessante que Mateus, ao contar-nos sobre este momento especial, dessa conversa de Jesus com seus discípulos, ele tenha o cuidado de nos informar qual é o lugar, qual é o ponto geográfico que Jesus escolhe para este momento. Não é qualquer momento. O que está acontecendo aqui não é um episódio comum, corriqueiro, não. Primeiro, é a primeira vez que a palavra igreja aparece em toda a Bíblia Sagrada. Daqui para trás você não encontra a expressão igreja. Você tem sim ideias, como por exemplo, no Antigo Testamento, você tem duas expressões que apontam para o propósito para a igreja, que é a expressão carral, que é uma assembleia onde pessoas se reúnem em torno de um único nome, e Edá seria alguém que não pertence a uma família, não tem um nome familiar desta família, mas que é adotada e a partir de então passa a assumir o nome daquela família. Isso se encontra no Antigo Testamento, que são o quê? São ideias antecipadas do que é a igreja. Igreja não é isso? Nós não estamos aqui reunidos em uma assembleia em torno de um único nome. E aqui não estão pessoas que não faziam parte da família de Deus, mas que foram adotadas e agora recebem o nome de Deus sobre si. Isso é igreja. Pessoas que estavam longe, mas agora estão perto. Pessoas que não eram filhos de Deus, mas agora são chamados de filhos e filhas de Deus. Mas a expressão igreja desta forma é a primeira vez que ela aparece. Então não é qualquer momento. Isso aqui não é um acontecimento normal. E não é normal também quando você considera o nível da promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E claro, quem é que tinha o direito de usar o nome igreja pela primeira vez, senão aquele que é o dono da igreja? O que eu estou tentando mostrar a vocês aqui, nesta parte, é a grandeza da importância do momento.
E o texto sagrado nos informa que o lugar escolhido por Jesus para este momento não é outro senão as regiões de Cesareia de Filipe. Por quê? Por que ele escolhe esse lugar? Esta região, ou estas regiões de Cesareia de Filipe, era uma região predominantemente gentílica. Então, considerada não pela Bíblia, por favor, não pela Bíblia, mas pelos judeus, essas regiões eram consideradas amaldiçoadas, porque lá estavam os gentios. Então o fariseu não ia para lá. E vocês sabem, claro que sabem, que onde Jesus se encontrava com o fariseu, tinha embate, tinha debate, tinha desgaste. Quando Jesus vai para a região de Cesareia de Filipe, o que ele quer? Ele quer um ambiente de paz. Ele quer um ambiente de tranquilidade, para falar pela primeira vez sobre igreja. E aqui já há uma lição: igreja deve ser um lugar de paz. Igreja não é lugar de conflitos. Igreja é lugar para acabar os conflitos, cessar as guerras e trazer a paz novamente. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Este é um lugar de paz. Por maior que seja o seu conflito hoje, você está no lugar certo, porque aqui é o lugar que quem comanda é o príncipe da paz. Então é esse ambiente, e nesse ambiente Jesus então começa a conversar com os discípulos. Dobre a sua atenção para você não me interpretar mal aqui. Outro ambiente marcado nesse momento, o que marcou esse momento: altos e baixos. Porque Jesus pergunta, nós vamos chegar lá: que dizem os homens que eu sou? E vocês? Aí levanta Pedro e acerta na hora: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: tu és um bem-aventurado. Alto. Agora, um pouquinho mais abaixo, Jesus diz para os discípulos que ele vai morrer. O mesmo Pedro levanta e diz assim: eu não deixarei que isso aconteça. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Lógico que esse Satanás aqui não é a personificação do próprio diabo. Satanás aqui é a expressão que quer dizer adversário, opositor. Não é que Jesus está chamando ele de diabo. Não, essa palavra é a tradução da expressão adversário, aquele que tenta se opor. Mas o fato é que Jesus repreendeu. No mesmo contexto que Jesus elogia, Jesus repreende. No mesmo contexto que há altos, também há baixos. E a igreja não é assim? Leia a história da igreja. É altos e baixos. Ora a igreja está bem, ora a igreja está mal. Ora a igreja está fervorosa, ora a igreja não está tão fervorosa. Ora a fé da igreja é lá nas alturas, ora é lá embaixo. É igreja, altos e baixos. E aí eu me lembro daquele aparelho que se usa em hospital, em que enquanto o gráfico está assim, alto, baixo, isso é sinal de quê? De que a pessoa está viva. Quando iguala, é sinal de quê? Morreu. O maior sinal de que a igreja está viva são os altos e baixos. E eu digo por quê? Alto por quê?
Porque ela pertence a Deus. Baixo por quê? Porque ela é formada por homens. Então, se ela ficasse só nas alturas, ela é de Deus e não é feita por homens. Mas se ela ficasse só no baixo, ela é feita por homens e não é de Deus. Então, como ela pertence a Deus, tem hora que ela está lá em cima. Mas como ela é feita por homens, tem hora que ela está lá embaixo. Mas esse é um sinal de que a igreja ainda está viva. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui para nós avançarmos. Paulo escreve à igreja de Corinto. Uma igreja problemática. Vou falar só uns 2 ou 3 problemas daquela igreja. Tolerava o pecado. Igreja dividida. Uns diziam assim: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cefas. E o outro dizia assim: eu sou de Cristo. Quer ver outro problema dessa igreja? Não sabia administrar a ceia. Todavia, sabe como Paulo abre a carta aos Coríntios? Com essa igreja problemática, cheia de dons e sem fruto do Espírito? Aos santos que estão em Corinto. Santos? Com todos esses problemas? Isso é igreja. Com todos os problemas, continua sendo igreja. Olha as 7 igrejas da Ásia. Igrejas boas e igrejas com problemas. Mas todas as 7 Jesus chama de quê? Igreja. Porque bem ou mal, ela continua sendo o quê? Diga por favor, igreja. Então é nesse ambiente de altos e baixos que Jesus abre o diálogo. E ele surpreende, porque olha o diálogo. Eu marquei essa reunião extraordinária com vocês para fazer uma pergunta. Tudo isso para o quê? Quem dizem os homens que eu sou? Você já ouviu o crente dizer assim: eu não estou nem aí para o que pensam sobre mim? Está melhor do que Jesus, porque Jesus se preocupava. Pois não é isso que Jesus está perguntando? O que é que os homens estão dizendo sobre mim? Temos que tomar cuidado para que essa ideia de não estou nem aí para o que penso sobre mim não seja uma fuga daquilo que realmente somos. Porque se eu não devo, eu quero mais que as pessoas saibam quem eu sou. Eu não me importo, não estou nem aí. Esse não é um princípio cristão. Até porque Paulo diz que o meu limite é a consciência do meu irmão. Eu tenho direito de fazer isso? Sim. Mas isso vai escandalizar meu irmão? Sim. Então eu não tenho direito de fazer. Pelo menos perto dele não. Então eu tenho sim uma dívida com o próximo. E Jesus está perguntando isso. Quem sou eu para eles? Vocês que andam aí no meio das pessoas, me digam o que é que eles andam dizendo sobre mim. Aí alguém levanta e diz assim: Senhor, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas. Ora, profeta, ele é reconhecido por aquilo que ele é ou por aquilo que ele faz? Por aquilo que ele faz. Então, olha a visão distorcida. Jesus não está perguntando o que os homens acreditam que eu seja capaz de fazer. Não é isso. Jesus está perguntando o que é que os homens dizem que eu sou.
Ele não está perguntando o que é que eu sou capaz de fazer. Agora, para você que está bem atento, que é marca desta igreja, cá entre nós, é muito mais fácil responder o que fazemos do que quem somos. Quer ver que isso é verdade? Você está na fila do banco, ou em qualquer outro lugar. De repente, naquele dia você está afim de conversa, alguém puxa assunto com você. Daqui a pouco pergunta: qual é o seu nome? Fulano. Logo em seguida, qual é a próxima pergunta geralmente? Você trabalha com o quê? O que você faz? E dificilmente alguém vai perguntar: quem é você? Se descreva para mim. Se eu te perguntar, faça uma descrição de quem é você. Eu confesso, é difícil dizer quem somos, porque é mais fácil dizer o que se faz do que quem é. Jesus, preste atenção nisso. Jesus não está perguntando o que é que eu sou capaz de fazer. Não, eu quero saber o que é que vocês dizem que eu sou. Então quer dizer que essa é a visão deles? Tudo bem, é tolerável, porque eles estão lá fora. Agora deixa eu trazer a conversa para uma área mais íntima, porque eu tolero que os de fora só conheçam o que eu faço. Agora, e vocês que andam comigo, comem comigo, ouvem as minhas palavras, vocês que se apresentam como meus discípulos, quem sou eu para vocês? Quem é ele para nós? Esse foi o silêncio. De repente, um só quebra o silêncio. Pedro, que ainda não é Pedro, é só Simão. Pedro se levanta e diz: eu sei quem tu és. Quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece uma declaração simples, né? Mas não é, porque esta declaração provocou em Jesus uma reação imediata e positiva. Olha a declaração: quem sou eu para vocês? Eu sei, tu és o Cristo, que quer dizer o ungido, o prometido, aquele que foi anunciado lá no jardim do Éden, que nasceria da semente da mulher, aquele que resolveria o problema do nosso pecado. Tu és o prometido, tu és o ungido. Isso te faz se alegrar? O Filho do Deus vivo. Tu és o prometido, tu és o ungido, tu és o esperado, mas tu és mais do que isso. Tu és o próprio Deus. Aí é loucura. Como é que é? Isso mesmo. Tu és o próprio Deus encarnado. Na mesma hora, Jesus olha para ele e diz: tu és um bem
aventurado. Tu és um homem mais que feliz. Percebem que Jesus chama Pedro de mais que feliz, não porque ele alcançou algo que Jesus faz, mas por ter descoberto quem Jesus Cristo é. Eu não sei qual é a sua expectativa aqui hoje. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Mas o maior benefício que você pode receber hoje é os seus olhos espirituais serem abertos e você descobrir o que Pedro descobriu, que o Jesus a quem você serve, ele não é só alguém que cumpre os desejos do nosso coração, não, ele é o próprio Deus, ele é o soberano sobre a terra, ele é aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Se você entende que ele merece, aplauda ele, dando glória a ele também. Jesus reage. Oh, glória a Deus. Tu és um bem-aventurado. E por que eu sou bem-aventurado? Olha isso. Não é porque você acertou na sua resposta. Preste atenção nisso. Tu és um bem-aventurado, não pela sua descoberta. Então, ele é bem-aventurado por quê? Jesus disse: porque não foi carne, nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Era lá. Então a bem-aventurança não é pela descoberta, porque a descoberta é resultado de uma outra coisa. É resultado do quê? Do fato de que foi Deus quem decidiu revelar a Pedro: tu és um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que tu revelou. O que é revelar? Diga por favor, revelação. Não é uma toalhinha revelação não, tá? É só para representar. Revelação é isso aqui, ó. Imagine só, o meu rosto coberto. Isso quer dizer o quê? O meu rosto está velado. O que é revelar? É levantar a ponta do véu. Então alguém que tem acesso ao véu pelo lado de dentro decide revelar, decide remover o véu. E quem não conseguia enxergar, agora enxerga. Quem não tinha acesso, agora tem. Quem não entendia, agora começa a entender. É isso que Jesus está dizendo. Você é um bem-aventurado, porque os olhos de vocês estavam vedados, tapados, velados, mas o meu Pai que está no céu, por vontade dele, removeu o véu, e agora vocês que não enxergavam, agora conseguem enxergar. Oh glória, isso não te alegra? Quer ver que isso é um milagre? Jesus está crucificado. Afinal de contas estamos na ceia. Jesus está crucificado. Dá para imaginar a cena: rosto desfigurado, corpo dilacerado, cuspido, seminu, coroa de espinho. Dá para imaginar a cena? Um de cada lado, ladrões. Um zomba,
Aliás, o texto diz que os dois zombavam. É que no processo um deles mudou de ideia. Marcos 15:32. Os dois começam a zombar, mas no processo um deles muda de ideia. E olha o que esse que mudou de ideia disse. Lembre-se, Jesus não está com coroa de glória, não. Rosto desfigurado, corpo dilacerado, coroa de espinho, seminu, prestes e à beira da morte. Um dos ladrões se volta para Jesus e diz: Senhor. Esse Senhor quer dizer soberano, Rei do universo. Que loucura! Soberano e Rei do universo, crucificado, desfigurado. Mas não é só isso. Senhor, lembra-te de mim. Lembra quando José estava preso e o copeiro e o padeiro saíram, e ele disse assim: ó, quando você chegar na presença do rei, lembra de mim. Essa ideia de lembra-te de mim é: você está numa situação melhor do que a minha, me ajude. O ladrão está tão crucificado quanto Jesus, mas é que ele está vendo o que os outros não conseguem ver. Embora o corpo esteja destruído, mas ele está tendo o quê? Uma revelação. Lembra-te de mim. Olha agora, quando entrares no teu reino. Porque cá entre nós, reconhecer Deus como Senhor, assentado num alto e sublime trono, como Isaías reconheceu, conforme Isaías 6, é fácil. Eu quero ver, é identificar Deus no Cristo crucificado, rosto desfigurado, corpo dilacerado, mas ele olha e é como quem diz: eu estou enxergando algo que eu não consegui enxergar. Esse homem não é qualquer um, ele é Senhor, ele é Rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, glória a Deus! Em virtude desse reconhecimento, na mesma hora, Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como assim hoje mesmo? Se Jesus ficaria mais 3 dias no seio da terra, e depois de ressuscitado, ele passaria 40 dias com seus discípulos ainda na terra. Como hoje mesmo? O detalhe está aqui. Ele não diz hoje mesmo estarás no paraíso. Não, ele diz hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque na verdade o que Jesus está dizendo é: quem chegou em mim já chegou no paraíso. Porque o paraíso é mais do que um lugar, paraíso é uma pessoa. Quem está em Cristo já desfruta antecipadamente daquilo que viveremos na eternidade. Quem reconhece essa verdade, adore a Ele. Alegra o teu coração. Deus revelou a você o que Ele escondeu dos grandes desta terra. Ele revelou a nós. E eu começo a encerrar. Tu és um bem-aventurado, porque recebeu a revelação. Olha agora. E por isso eu te digo que tu és
Por favor, diga Pedro. E do que Jesus chamou ele? Simão Barjonas. Ah, mas está escrito aí, disse a Simão Pedro. Claro, Mateus escreveu isso depois, quando o nome já tinha sido acrescentado. Mas Jesus, na conversa de Jesus, não é Simão Pedro, é Simão Barjonas. Porque Pedro aparece a partir de agora. É mais ou menos isso aqui, ó. Você descobriu quem eu sou? Não perca isso aqui não, gente. Você descobriu quem eu sou? Então eu vou mudar seu nome. Porque quem descobre quem é Jesus não é mais chamado do mesmo nome, não. Tem o nome mudado. É só olhar para a nossa vida. Do que você era chamado antes de Jesus entrar na sua vida? Qual era o seu nome? Do que as pessoas te chamavam? Lá vai o... E agora? Lá vai o crente, servo de Deus, homem mudado, mulher transformada. Ainda que seja zombando, mas estão chamando do que você é. É mudança de nome. Para entendermos melhor, se não fosse a graça de Deus na sua vida, um domingo como este, a essa hora, onde você estaria? A mente foi longe agora. Do lado de quem? Fazendo o quê? E o que estaria saindo da sua boca? Mas Jesus entrou na sua vida. Você recebeu a revelação de quem Ele é. Olha onde você está a essa hora. Olha do lado de quem você está. Olha o que você está fazendo aqui. E olha o que está saindo da sua boca. O que é isso? Mudança de nome, mudança de vida. É a transformação do Evangelho. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E Jesus faz a promessa: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificar aqui é mais do que estruturar. Edificar aqui é igual à edificação de um prédio como esse. As bases são colocadas onde os olhos não veem. Você vê a beleza do prédio, mas a estrutura ninguém vê. Porque a edificação de um edifício, ela é colocada debaixo da terra. Jesus está dizendo: eu vou edificar. Ele está dizendo: eu vou colocar a minha igreja num lugar onde o diabo não chega, onde os demônios não chegam e onde o pecado não tem força. Você pode levantar uma de suas mãos aos céus. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E o Senhor me autoriza a profetizar nesse altar, que é um santo altar, e é um altar respeitado. E mesmo na ausência do pastor da igreja, mas com todo respeito, eu quero liberar a palavra que Deus está colocando nos meus lábios. Deus esconde esta igreja. Deus esconde esta igreja. E o diabo não a encontra. Os demônios não a encontram. O pecado não tem força contra ela. Deus edificou esta igreja. Quem recebe a palavra, dê um brado de glória. Oh, glória. Diga bem forte, se você pode: eu estou edificado, escondido na rocha.
e o diabo não me vê, os demônios não me acham, e o pecado não tem força contra a minha vida. Oh, glória a Deus. Encerrei. Edificarei a minha igreja, eclésia, tirados, chamados para fora. Isso é eclésia, isso é igreja. Era uma prática da época. O rei ou líder designava alguém e dizia: vá naqueles vilarejos, traga aquele, aquela e aquela para conviverem comigo. Aí a pessoa ia lá, tirava para fora do vilarejo, e essas pessoas começavam a conviver com esse líder que treina essas pessoas. Quando prontas, ele diz: agora voltem para o vilarejo e implantem o meu reino lá, levem a minha presença lá. O que é igreja? É a composição de pessoas que foram tiradas lá de fora, trazidas para cá, e aqui são treinadas, moldadas, para que amanhã, em um tempo tão difícil, em um tempo tão confuso e de tantas incertezas, você possa exalar a presença de Deus onde você chegar. É para isso que você está aqui hoje, porque igreja é lugar, é a casa de Deus. Eu encerro com isso. Lembra de Jacó? Jacó está cansado, ele pega uma pedra, usa como travesseiro e dorme. Dorme tão bem que tem um sonho. Uma escada enorme que toca, que vai da terra até o céu. E ele diz que tinham anjos que subiam e desciam. Essa é a ordem? Naturalmente falando, não, mas é a que está lá. Subiam e desciam. Ora, onde é que os anjos moram? No céu. Ora, se é no céu, eles não tinham que subir e descer, eles tinham que descer e subir. O que é que está acontecendo ali? Jacó entende quando ele acorda. Ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. Porque os anjos sobem e descem, e não descem e sobem? Porque onde Deus vai, o céu vai junto. Sabe o que é igreja? É um pedaço do céu. E se você é parte da igreja, a sua casa não é um inferno. Ela não pode ser um inferno. A sua vida não é um inferno. A sua vida não pode ser um inferno. Se você é igreja do Senhor, Deus transforma a sua vida em uma parte do céu, em um pedaço do céu. Quem crê nesta palavra, com a permissão do pastor Marcelo, esteja em pé, adorando a Ele. O céu está neste lugar. O céu está aqui. Diga bem forte: o céu. Não, dá para ser melhor. Diga: o céu está aqui. Diga: eu sou parte da igreja. Então em minha vida há uma parte do céu. A minha casa é uma parte do céu. E eu quero convidar aqui você
que porventura veio convidado por alguém, seja pessoalmente ou pelos anúncios da igreja, ou seja, virtualmente, mas você ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Você ainda não se decidiu. Você até gosta do ambiente, você até gosta deste lugar, dos hinos que cantam, a depender do pregador, você gosta da mensagem, mas você ainda não assumiu um compromisso. Você não tem condições pessoais ainda de dizer: eu sou parte dessa igreja que é escondida, edificada, e que o inferno não tem poder contra mim. Mas você hoje quer passar a fazer parte deste povo que recebeu a revelação de que Jesus é mais do que uma figura histórica, é mais do que um grande líder. Jesus é mais do que um grande, como para alguns, um grande psicólogo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Isso é uma loucura, mas Ele é Deus. E você quer nesta noite passar a fazer parte deste povo que, por ser casa de Deus, povo de Deus, família de Deus, já desfruta agora, parcialmente, da presença de Deus. Onde está você que hoje deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Onde está você? Onde você estiver, levante uma de suas mãos, e você será recebido pelo Senhor e passará a fazer parte desta construção que é a igreja de Deus. Onde está você? Eu vou te esperar por alguns segundos. Onde está você? Eu sei que há alguém aqui que precisa entregar a sua vida ao Senhor agora. Troque o peso da sua consciência, troque esse fardo pesado de uma consciência que te acusa, que te fere por erros cometidos, e troque este fardo pesado pelo fardo leve que só Jesus pode dar, de uma consciência tranquila, de um passado apagado, jogado nas profundezas do mar. Onde está você? Que neste culto de ceia quer renovar a sua aliança com o Senhor. Você se afastou, foi se afastando, mas hoje você quer retornar. Onde está você? Eu vou te esperar por mais 30 segundos. E eu estou insistindo porque eu sei que há alguém aqui que precisa fazer isso agora. Onde está você? Venha. Alguém vai te acompanhar. Não se constranja com isso. É tudo que essa igreja quer, é que você assuma essa responsabilidade. Alguém acompanha essa moça. Onde está mais alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Assim como esta jovem. Onde está você? Eu vou te chamar pela última vez, porque eu sei que há alguém
Mas eu preciso concluir esta parte. Saia do teu lugar e venha. Nós vamos orar por esta vida. Há mais alguém? Venha. Aqui está mais um jovem, uma vida preciosa. Faça barulho, faça festa, porque no céu está tendo festa. Nós vamos orar. Mas onde está você? Eu vou perguntar mais uma vez e vamos orar. Onde está você? Venha. Ali está mais um jovem. Se isso te alegra, festeje. Nós vamos orar. Mas ali está vindo mais uma vida preciosa para o Senhor. Nós vamos orar. Mas você ainda pode vir. E está vindo mais uma vida para o Senhor. São estes você sabe que não são só estes. Use os mesmos pés que te levaram para longe para te trazerem para perto de novo. Eu preciso orar por essas pessoas. Mas enquanto oramos, você ainda tem a oportunidade de vir. A igreja está feliz com estas vidas preciosas que se rendem ao Senhor. Senhor Deus, a tua palavra se cumpre nesta noite. Quando lá em Isaías 53:11, o texto diz que o Senhor veria os frutos do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Aqui está parte desses frutos do teu trabalho, do teu sacrifício na cruz. Estas vidas que hoje, em reação à pregação da tua palavra e pela ação do teu Espírito, eles estão aqui reconhecendo que não dá para viver sem a tua presença. E eles estão aqui, Senhor, porque eles querem fazer parte da tua igreja. Receba-os, perdoa-os nesta noite, purifica estas vidas, toca na mente, toca na alma, toca no espírito, trazendo vida. Toca em todas as áreas e ajude-os a permanecerem. Que o teu Espírito venha habitar nessas vidas, dando-lhes condições de perseverarem até o fim. E assim como o Senhor tem dado a esta igreja condições de cuidar daqueles que se entregam ao Senhor, continue usando aqueles que trabalham nesta área para conduzi-los, orientá-los, ensiná-los, discipulá-los, para que eles também sejam promotores do teu evangelho. É a oração que eu faço, e eu faço em nome de Jesus. E se a igreja concorda, diga glória a Deus. Deus abençoe. Vocês serão orientados. Vocês receberão algumas orientações.
A igreja pode tomar assento. Eu tenho a responsabilidade não de ensiná-los, porque isto o pastor de vocês tem feito e feito muito bem. Mas eu tenho a responsabilidade hoje também de convidá-los a ofertarem e a dizimarem, e também orar por aqueles que irão ofertar, dizimar, e por aqueles que de repente, de fato, não têm condições de ofertar, e orar também por aqueles que têm condições, mas não ofertam, porque todos são dignos de oração. Orar por aqueles que ofertam, por aqueles que dizimam, por aqueles que não ofertam e não dizimam porque não têm, e orar por aqueles que não ofertam e não dizimam porque não querem, ou porque não conseguem. E ofertar ou dizimar é uma forma prática, direta, de demonstrarmos o quão convertido é o nosso coração. Jesus deixou claro que se tem uma coisa que divide o coração do homem, é o dinheiro. Tem gente que é muito bom para glorificar, cantar, pregar, marchar com o varão na terra. Eu não sei se você entende do que eu estou falando, mas entende, né? Dar lugar, acreditar em profecia, e eu creio. Ele é bom para tudo. Aliás, ele é bom até para não pecar. Ele é uma pessoa honesta, correta, mas falou em dinheiro, pera lá, tudo tem limite também. E esse negócio do dinheiro é uma forma prática, direta, concreta, de demonstrarmos o quão convertido é o nosso coração. Ofertar e dizimar, naturalmente que uma estrutura desta, uma visão desta que o pastor de vocês tem, precisa sim. Seria demagogia dizer que não. Precisa sim da oferta, dos dízimos, porque é isto que trabalha na manutenção de tudo isso. Agora, dizer que se eu não ofertar, a igreja não vai andar, isso não é verdade. Porque a igreja é de Deus. Esse projeto é um projeto de Deus. Claro que você conhece a história dessa igreja. Como que os pastores de vocês saíram do Rio de Janeiro. E começou o trabalho no hotel. Não é isso, pastor Marcelo? Eu me lembro, eu ainda morando no interior do Rio. E quando foram para o primeiro lugar, o templo, a pastora Cassiane limpando o chão com os irmãos, é uma construção, é uma história. E ofertar e dizimar aqui é participar desse projeto, que não fale, porque é um projeto divino. E ofertar e dizimar é uma questão de reagir positivamente. E Davi nos ensina algo extraordinário, quando ele diz: eu não darei nada ao meu Deus que não me custe alguma coisa. Disseram: não, o senhor não precisa não, nós aqui organizamos tudo, lidamos tudo para que o senhor sacrifique ao Senhor. Ele falou: não, isso não é justo, eu preciso entregar algo que me custe.
algo que tenha valor para mim, algo que eu vá sentir. Porque para Deus, R$1.000, R$1.000.000 e R$1, em termos de valor, é a mesma coisa. Ou você acha que Deus, quando alguém dá uma oferta de R$10.000, Deus fala: meu Deus do céu, que é isso? Isso que é uma oferta. Aí quem tem condições de dar R$1, tá bom, é o que tem para hoje, né? Você acha que com Deus é assim? Você acha que o que impressiona a Deus é a quantidade? Se Ele é o dono do ouro e da prata? Se o que chamou a atenção de Jesus foi a oferta da viúva? E por que chamou a atenção? Porque os outros davam até mais do que ela, mas do que sobrava. Mas a mulher deu tudo. E não é que ele esteja pedindo tudo. E aquele tudo para ela custou para ela, tinha valor para ela. Então o que determina se a minha oferta atrai a atenção e o coração de Deus, não é o quanto eu estou dando, mas é o quanto aquilo que eu estou dando tem valor para mim. Já perceberam que R$50 na igreja, meu Deus, hoje eu dei uma oferta de R$50, estou melhorando. Vai no shopping com R$50. Alguém foi no shopping aqui hoje? Vocês estão respeitando os negócios mesmo, hein? Essa semana alguém foi no shopping? Meu Deus, povo, esse ano, durante essa vida toda que você está vivendo, quem já foi no shopping aqui, pelo amor de Deus? Também não, meu irmão, nunca foi no shopping. Com um shopping desse aqui, vai lá. Mas não vai com R$30. Não, pode ir, mas você vai saber o que é duro. Por que R$50 na igreja é muito e no shopping não é nada? Mas o Senhor está nos convidando hoje a ofertarmos e dizimarmos como igreja. Antes da lei, dízimo era uma expressão de gratidão. Lembra quando Abraão diz: Jacó, se o Senhor me abençoar, eu te darei a 10ª parte de tudo. Então antes da lei já existia o dízimo. Então esse negócio de alguém falar dízimo é coisa da lei, não é não. Antes da lei, Abraão já dava o dízimo. Lembra da conversa dele com Melquisedeque? Não tem aquela frase que a gente fala: onde Melquisedeque está, Abraão só dá o dízimo? Porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, antes da lei, como gratidão. Na lei, dízimo é lei. Por isso que em Malaquias diz que quem não dá o dízimo, rouba a Deus. Porque uma vez que eu não cumpro a lei, eu sou fora da lei. Mas isso é na lei. Alguém chega aqui e diz assim: ah, você não dá dízimo, você é ladrão. Bom, você quer chamar de ladrão, você arca com as consequências. Eu já não chamo, porque biblicamente falando não é isso. Por que que Malaquias diz que quem não dá dízimo rouba a Deus? Porque era lei. Uma vez que eu não cumpro a lei, eu sou fora da lei. E aí você dá o nome que você quiser. Na graça não. Na graça, dízimo é fruto, é demonstração de conversão. Então eu não dizimo porque eu não quero ser chamado de ladrão. Não, eu dizimo porque Deus mudou tanto meu coração que eu não tenho dificuldade de reconhecer que o que eu tenho vem de Deus. E eu tiro a 10ª parte e entrego para Ele como fruto que demonstra que eu sou uma nova criatura. Então nesse momento, vocês que já têm sido tão bem ensinados, eu quero que vocês saiam
do lugar de vocês, claro, aqueles que irão ofertar, aqueles que irão dizimar, traga a sua oferta aqui no altar. E enquanto você traz, o ministério de louvor, se puder, estará louvando ao Senhor, e eu vou orando por você, clamando por você, pela sua casa, sua família, pelos seus negócios, pelos seus projetos, por tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer, o sustento da sua casa, da sua família. Pegue a sua oferta, traga diante do altar. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quantos podem glorificar ao Senhor dizendo glória a Deus? Eu tenho o privilégio, para mim já seria uma alegria poder participar da ceia com vocês, mas eu tenho a satisfação de poder ler o texto bíblico sobre a ceia e, junto do pastor Marcelo, então, celebrar a ceia junto dos irmãos. Eu quero ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Há outros textos que poderíamos usar, sim, claro, com certeza, inclusive o texto da instituição da ceia, mas esse é um texto que Paulo ensina, explica, expõe o verdadeiro sentido da ceia. Vivemos dias difíceis, dias de desvios teológicos, desvios doutrinários, e infelizmente a ceia, ela tem sido usada para fins para os quais ela não foi estabelecida, e isso é muito sério. Seria melhor utilizar outros recursos. Se há um propósito de promover a fé do povo, ok, isso é uma questão pessoal, mas a ceia é uma ordenança ao lado do batismo, e ela tem ritos, ela tem propósitos, e que precisam ser não só conhecidos da igreja, como também devem ser aplicados, conforme vocês têm sido ensinados. E Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23, e vamos ler até o versículo de número 32. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Essas palavras por si só são esclarecedoras. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, Paulo repete e diz: anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente
come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E os que podem, digam amém. Como eu disse, esse é um texto autoexplicativo, mas eu quero dar 2 destaques, e eu devolvo ao pastor Marcelo para que ele então proceda com a oração pelos elementos da ceia, conforme ele me orientou. O que é beber e comer indignamente? Esse é um ponto sério. Paulo não está falando aqui de pecado moral, até porque subentende-se que quem pertence à igreja e está cercando a mesa do Senhor, não é que viva uma vida perfeita, mas que vive uma vida coerente. Então, Paulo não está falando aqui, olha, aquele que participa da ceia sendo imoral. Não, porque Paulo está falando com a igreja. Paulo está falando com o povo de Deus. E sobre pecados de imoralidade ele trata em outras ocasiões. Mas aqui são aqueles que têm acesso à mesa. Então ele não está falando aqui de indignamente dentro de uma perspectiva moral, porque se entende que, como filhos de Deus, vivemos uma vida coerente, santa, digna. É o que se espera de um servo e de uma serva de Deus. Vocês concordam com isso? Digam amém. Agora, dentro do que Paulo está falando aqui, o que é participar da ceia de forma indigna? É com base no que ele está ensinando. E o que é que ele está ensinando? Qual o papel da ceia? E como devemos participar da ceia? O papel da ceia é o de servir como memorial. Por que precisamos de memoriais? Olhe para o Antigo Testamento. Quando acontecia algo excepcional, Deus exigia: levante um altar, fixe aí um altar. O Rio Jordão abriu, o povo passou, tire 12 pedras. Para quê? Para que olhando para essas pedras, vocês se lembrem do que aconteceu, porque é da natureza humana se esquecer, abandonar. Só que agora nós não temos mais memoriais físicos, pedra, altares, porque nós estamos em uma nova aliança, conforme a carta aos Hebreus nos ensina muito bem. Mas Jesus deixou o quê? A ceia, que serve como esse memorial, para que, conforme nós fazemos, e essa é uma prática que a igreja primitiva fazia, ali da época dos pais da igreja, chamada de patrística, uma vez por mês. Para quê? Para que esse momento seja oportuno para nos lembrarmos do quê? Ora, está aqui. Tomai, comei, e todas as vezes que comerdes, e todas as vezes que beberdes, fazei em memória de quem?
dele. E anunciais o quê? A morte dele. Então, participar indignamente é participar sem considerar isso. Isso o quê? A morte. O que é que nos trouxe aqui? Porque a ceia, ela tem de possuir 3 olhares: retrospectivo, introspectivo e expectativo. Retrospectivo, o que Cristo fez, de onde Ele nos tirou. Introspectivo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, olhem para si, se avaliem, se analisem, e então coma, beba. E expectativo, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque esse ato da ceia é também uma forma de nós olharmos para o futuro e dizermos: nós não ficaremos aqui para sempre. Há uma esperança. Jesus está voltando e Ele vem para nos buscar, e para onde Ele vai nos levar não há mais choro, não há mais lágrima, não haverá mais morte. Tudo será passado e viveremos eternamente com o Senhor. Então vamos participar dignamente, olhando para trás o que Ele fez, olhando para dentro de nós como eu estou, e olhando para frente, em breve Ele vem. Quem está entendendo, diga amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Se você está feliz com isso, aplauda ao Senhor por esta oportunidade. Pastor Marcelo.